3 meninas loiras se aproximaram da mesa dele no restaurante. Tremendo de medo, sussurraram: "Finja que você é nosso papai." Leonardo não sabia que aquele pedido salvaria 5 vidas e mudaria tudo para sempre. A xícara parou no meio do caminho. Leonardo Ferreira estava levando o café expresso aos lábios quando 3 vultos pequenos se aproximaram da mesa dele no Palazzo Doro, o restaurante mais elegante da cidade. 3 meninas idênticas, cabelos dourados brilhando sob as luzes do lustre, mas com olhos que carregavam um medo que cortava a alma. A mais alta das trigêmeas, que não devia ter mais que 6 anos, se inclinou e sussurrou com uma voz que tremia como folha no vento: "Por favor, senhor, finja que você é nosso papai." Leonardo sentiu o mundo parar. O movimento do restaurante continuou ao redor. Garçons servindo pratos refinados, empresários discutindo negócios em mesas próximas. Mas naquele momento só existiam aqueles 3 pares de olhos azuis implorando por salvação. Ele pousou a xícara no pires, que tilintou suavemente contra a porcelana, e olhou para as trigêmeas com uma intensidade que não sentia há anos. "Como assim, meninas?" A pergunta saiu baixa, mas carregada de uma urgência que ele mesmo não entendia. A segunda trigêmea, com o mesmo rosto angelical das irmãs, apontou discretamente para uma mesa no canto do salão. Ali, uma mulher de vestido vermelho sangue observava tudo com lágrimas escorrendo pela face, segurando um guardanapo branco que parecia uma bandeira de rendição. "Nossa mamãe está muito triste e a gente não sabe o que fazer. Ela disse que hoje é o último dia que vamos tomar café da tarde em lugar bonito assim." A terceira trigêmea completou com uma inocência devastadora: "A gente só queria sentir como é ter um papai de verdade só hoje." Leonardo sentiu algo explodir dentro do peito. Uma dor aguda, visceral, que não era dele, mas que tomou conta do corpo inteiro como se fosse própria. Aquelas crianças não estavam brincando. Havia desespero real nas vozes pequenas, uma urgência que crianças de 6 anos não deveriam conhecer. Sem pensar 2 vezes, ele empurrou a cadeira para trás e se ajoelhou no chão do restaurante, ficando na altura das trigêmeas. "Venham aqui, minhas princesas. Vocês estão atrasadas para o nosso café especial." O restaurante inteiro parou. Conversas foram interrompidas no meio das frases. Garçons congelaram com bandejas na mão, até a música ambiente pareceu diminuir o volume. 50 pessoas assistiam àquela cena sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo que algo profundamente importante se desenrolava diante dos olhos deles. As 3 trigêmeas se jogaram nos braços de Leonardo como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ele as abraçou com uma intensidade que surpreendeu até ele mesmo. "Papai, a gente estava procurando você", disse a primeira menina, e a palavra papai saiu com uma naturalidade que fez o coração de Leonardo disparar. "Meu Deus, que cena linda!" sussurrou uma senhora na mesa ao lado, levando a mão ao peito. "Aquele homem deve amar muito essas filhas." Outros clientes começaram a comentar baixinho. Alguns tiraram fotos discretas da cena tocante e Leonardo percebeu que havia se tornado o centro das atenções sem querer, mas não se importou. Naquele momento, só importavam aquelas 3 crianças que tremiam em seus braços como passarinhos assustados. A mulher de vestido vermelho se levantou da mesa dela com movimentos lentos, como se cada passo doesse fisicamente. Ela caminhou entre as mesas com a elegância de quem nasceu para aquele ambiente, mas com uma tristeza tão profunda nos olhos que fazia as pessoas baixarem o olhar quando ela passava. Quando chegou perto da mesa de Leonardo, parou e respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar. "Desculpe o incômodo, senhor. Minhas filhas estão incomodando?" Leonardo se levantou devagar, sem soltar as mãos das meninas. Olhou nos olhos da mulher e viu uma dor tão intensa que bateu física. Não era tristeza comum, era desespero puro.
O tipo de sofrimento que quebra pessoas por dentro. Não estão incomodando nada. Estamos tendo uma conversa muito importante, não é, meninas? As três balançaram a cabeça em uníssono, agarrando-se às pernas dele como pequenas âncoras em meio a uma tempestade. Eu sou Camila, a mulher disse, estendendo uma mão que tremia visivelmente. Mãe delas, Sofia, Helena e Isabela. Ela apontou para cada trigêmea conforme falava os nomes, e Leonardo notou que a voz dela falhava a cada palavra. Elas normalmente não se aproximam de estranhos assim. Não sei o que deu nelas hoje. Mentira. Leonardo percebeu na hora que ela sabia exatamente por que as filhas haviam se aproximado dele e que aquela mentira custava caro para ela contar. Mamãe, o tio é muito legal. Sofia, a primeira que havia falado, disse, puxando a barra do vestido da mãe. Ele disse que a gente pode ficar aqui com ele hoje. E Helena completou. Ele tem cara de papai bom. Isabela, a mais nova das trigêmeas, arrematou com uma inocência que fez metade do restaurante engolir lágrimas. Ele até cheira que nem pai de verdade cheira. O silêncio que caiu sobre o restaurante foi ensurdecedor. Garçons pararam de se mover, conversas morreram no meio das palavras e até o som dos talheres tocando os pratos cessou completamente. Camila fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu pela bochecha direita, seguida por outra e outra, até que ela estava chorando silenciosamente na frente de 50 estranhos, sem se importar com a exposição. Leonardo sentiu o estômago revirar. Aquelas crianças conheciam o cheiro de pai. Significava que tinham tido um pai antes e agora não tinham mais. Significava perda, ausência, um vazio que 3 trigêmeas de 6 anos não deveriam carregar. Ele olhou para Camila com uma intensidade nova, tentando decifrar a história por trás daquela dor toda. As meninas podem ficar aqui comigo mais um pouco? Parece que temos muito assunto para conversar. Por favor, mamãe, Sofia implorou. A gente promete que vai se comportar. A gente só quer... Ela parou no meio da frase, olhando para as irmãs como se estivessem compartilhando um segredo. Helena continuou. A gente só quer brincar de família hoje. E Isabela finalizou com uma simplicidade devastadora. Só hoje, mamãe. Amanhã a gente volta a ser só nós 4. A frase de Isabela ecoou pelo restaurante como um grito silencioso. Só nós 4. Não 5, 4. Mãe e 3 filhas, sem pai na equação. Leonardo olhou para Camila e viu que ela havia palidecido ao ouvir as palavras da filha mais nova. Havia algo naquela frase que cortou fundo, alguma verdade que doía demais para ser dita em voz alta. Claro que podem ficar, Leonardo disse, sua voz saindo mais rouca que o normal. Na verdade, eu estava me sentindo muito sozinho aqui. Vocês chegaram na hora certa. Ele fez sinal para o garçom, que se aproximou imediatamente. 3 cadeiras extras na minha mesa, por favor, e o cardápio de sobremesas para minhas princesas aqui. O garçom, um homem de uns 40 anos que trabalhava no palácio há décadas, olhou para a cena com um sorriso emocionado. Claro, senhor Ferreira, que família linda o senhor tem. Família. A palavra ficou suspensa no ar, como uma promessa ou uma mentira. Leonardo não sabia bem qual das duas. Camila o olhou com uma expressão indecifrável, como se estivesse vendo algo nele que ela não esperava encontrar. As 3 trigêmeas gritaram de alegria ao ouvir que iam ficar e começaram a pular ao redor da mesa como pequenas fadas encantadas. Enquanto esperavam as cadeiras chegarem, Leonardo se ajoelhou novamente para ficar na altura das meninas. Me contem uma coisa, princesas. Por que vocês disseram que hoje é o último dia que vão tomar café da tarde em lugar bonito? A pergunta saiu baixa, mas carregada de uma urgência que fez Camila dar um passo para trás. As 3 trigêmeas se entreolharam. Aquela comunicação silenciosa que só múltiplos têm. E Sofia tomou a frente. Porque mamãe disse que depois de hoje tudo vai ser diferente. Ela respondeu com uma seriedade que não combinava com a idade.
Ela chorou muito ontem e disse que a gente precisa ser muito corajosa. Helena acrescentou, e que a gente vai ter que ser forte porque ela não vai conseguir cuidar da gente por muito tempo. Isabela finalizou com uma inocência que partiu o coração de Leonardo. Por isso a gente queria ter um papai hoje, para lembrar como é gostoso ter família completa. O restaurante inteiro ouviu. Não havia como não ouvir, porque o silêncio era tão completo que as palavras das trigêmeas ecoaram como confissões em uma igreja vazia. Leonardo sentiu algo morrer dentro dele e algo novo nascer no mesmo segundo. Olhou para Camila e viu que ela estava se desfazendo, literalmente se desfazendo na frente de todos, como se as palavras das filhas tivessem tirado o último fio que a mantinha inteira. Camila, ele disse se levantando e estendendo a mão para ela. Sente-se conosco, por favor. Não era um pedido, era quase uma súplica. Ela hesitou por um momento, olhando ao redor do restaurante, vendo todas aquelas pessoas observando, julgando, especulando. Mas então olhou para as filhas, que a olhavam com uma esperança tão pura nos olhos que era impossível negar qualquer coisa a elas. Só hoje, ela sussurrou mais para si mesma que para ele, só hoje elas podem brincar de ter família completa. E sentou-se à mesa, completando um quadro que parecia ter sido pintado por um artista que entendia de dor transformada em beleza. Leonardo não sabia ainda, mas aquele só hoje de Camila estava prestes a se transformar na mentira mais linda que ela já havia contado na vida. Porque quando a verdade finalmente viesse à tona, quando ele descobrisse o que realmente estava acontecendo com aquela família, só hoje se tornaria para sempre de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. As cadeiras chegaram, as trigêmeas se sentaram como princesas em um banquete real, e Leonardo pediu o melhor que o cardápio de sobremesas tinha a oferecer. Mas enquanto o garçom anotava os pedidos, ele não conseguia tirar os olhos de Camila. Havia algo nela, alguma coisa familiar que ele não conseguia identificar. Como se já tivesse visto aquele rosto antes, em outro lugar, em outro tempo. E então, quando ela sorriu para as filhas pela primeira vez na tarde, Leonardo sentiu o mundo parar mais uma vez. Porque aquele sorriso, mesmo quebrado pela tristeza, era exatamente igual ao sorriso de alguém que ele conhecia muito bem. Alguém que havia desaparecido da vida dele anos atrás, deixando um buraco que nunca mais havia sido preenchido. O primeiro capítulo da história mais importante da vida dele acabava de começar, e Leonardo Ferreira ainda não fazia ideia de que aquelas três trigêmeas, sussurrando "Finja que você é nosso papai", haviam acabado de salvá-lo também. Mas havia algo mais. Enquanto as meninas escolhiam as sobremesas no cardápio, apontando animadamente para fotos de bolos e sorvetes, Leonardo captou fragmentos de uma conversa na mesa ao lado. Que situação estranha! Mulher sozinha com 3 crianças. Ele não parece conhecer elas. Os sussurros eram baixos, mas audíveis o suficiente para fazer Leonardo perceber que aquela situação estava longe de ser normal. Camila também ouviu. Seus ombros se enrijeceram e ela abaixou ainda mais a cabeça, como se quisesse desaparecer. Foi então que Leonardo tomou a decisão que mudaria tudo. Levantou-se da cadeira, caminhou até a mesa ao lado com passos firmes e disse alto o suficiente para todo o restaurante ouvir: "Com licença, mas vocês estão incomodando minha família com esses comentários." O restaurante inteiro virou para olhar. As 3 trigêmeas pararam de folhear o cardápio e olharam para Leonardo com uma adoração que ele nunca havia sentido antes. Camila levantou os olhos, surpresa, e pela primeira vez naquela tarde não havia lágrimas neles. Havia algo diferente: esperança. E foi naquele exato momento, com 50 pessoas observando, 3 trigêmeas sorrindo como se tivessem ganhado na loteria, e uma mulher de vestido vermelho finalmente respirando fundo,
que Leonardo Ferreira entendeu uma verdade simples, mas devastadora. Às vezes, fingir ser alguém que você não é pode ser o primeiro passo para se tornar quem você realmente deveria ser. O silêncio que tomou conta do restaurante após a declaração de Leonardo durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. As 3 trigêmeas olharam para ele como se tivessem acabado de presenciar um milagre, e Camila segurou o guardanapo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Foi Sofia quem quebrou o momento mágico, levantando-se da cadeira e correndo para abraçar a perna de Leonardo. Obrigada por defender a gente, papai. A palavra ecoou pelo Palácio d'Oro como um trovão silencioso. Papai, dita com tanta naturalidade, com tanta convicção, que até mesmo Leonardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Helena e Isabela não demoraram a se juntar à irmã. E em questão de segundos, ele estava cercado pelas 3 meninas, que o abraçavam como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Leonardo olhou por cima das cabecinhas douradas e viu Camila observando a cena, com uma expressão que misturava gratidão, tristeza e algo que ele não conseguia decifrar completamente. Era como se ela estivesse assistindo a algo que sempre sonhou ver, mas que sabia que não poderia durar. Meninas, ela disse suavemente, voltem para a mesa. O tio Leonardo vai achar que vocês são muito grudent. Ele não é tio. Isabela interrompeu com a determinação feroz que só crianças de 6 anos conseguem ter. Ele é nosso papai. Ele mesmo falou que somos a família dele. Helena balançou a cabeça concordando. E ele nos defendeu igual papai de verdade faz. Sofia completou o trio. Mamãe, ele tem o cheiro certo. O cheiro certo. A frase atingiu Leonardo como um soco no estômago. Que tipo de vida aquelas meninas haviam tido para conseguirem identificar o cheiro de pai? E mais importante, que tipo de perda elas haviam sofrido para precisarem tanto daquela sensação de proteção? Camila se levantou abruptamente da cadeira, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Com licença, ela murmurou, preciso ir ao banheiro. E saiu andando rapidamente entre as mesas, deixando Leonardo sozinho com 3 trigêmeas, que o olhavam como se ele fosse a resposta para todas as orações que elas haviam feito. Ela sempre fica triste quando a gente fala de papai, Sofia disse baixinho, subindo na cadeira ao lado de Leonardo. A gente não pode falar do nosso papai de verdade, porque ela começa a chorar muito. Helena se sentou do outro lado. Ele foi embora para o céu quando a gente era pequeninha. Isabela completou com uma sabedoria devastadora para uma criança de 6 anos. Mamãe disse que ele foi cuidar das estrelas, mas a gente sabe que ele só não quis ficar com a gente. Leonardo sentiu o coração se despedaçar. Aquelas crianças carregavam uma culpa que não era delas, uma dor que não conseguiam processar completamente. Ele se inclinou para a frente, ficando na altura dos olhos delas. Escutem bem o que eu vou dizer, princesas. Quando um papai vai cuidar das estrelas, não é porque ele não quer ficar com as filhas. É porque às vezes o céu precisa de pessoas especiais para fazer trabalhos importantes lá em cima. Mas por que tinha que ser o nosso papai? Sofia perguntou, e havia uma angústia na voz dela que cortava a alma. A gente era muito pequenininha para ficar sem ele. Leonardo engoliu em seco, tentando encontrar palavras que pudessem confortar uma dor tão profunda. Às vezes as coisas não fazem sentido para a gente, mas fazem sentido lá em cima. Vocês sabem o que eu acho? As 3 balançaram a cabeça completamente concentradas nas palavras dele. Eu acho que o papai de vocês está cuidando das estrelas para poder iluminar o caminho de vocês aqui na Terra. E eu acho que ele mandou vocês até minha mesa hoje porque sabia que eu também estava precisando de uma família. A revelação saiu sem que Leonardo planejasse. Mas no momento em que as palavras deixaram sua boca, ele percebeu que eram completamente verdadeiras. Havia anos vivia sozinho em sua cobertura de luxo, cercado de funcionários e empregados, mas sem ninguém para dividir os momentos realmente importantes.
sem ninguém que o esperasse chegar em casa, sem ninguém que se importasse se ele havia comido direito ou se estava trabalhando demais. Você também não tem família? Helena perguntou com a curiosidade inocente das crianças. Leonardo balançou a cabeça. Não tenho filhos, não tenho esposa, só tenho uma empresa grande e uma casa grande, mas ninguém para dividir tudo isso. Isabela franziu a testinha. Então você é igual à mamãe. Ela também está sozinha desde que papai foi cuidar das estrelas. Foi nesse momento que Leonardo começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Camila não era apenas uma mãe solteira passando por dificuldades. Havia algo mais profundo, mais urgente na situação dela. As palavras das meninas sobre hoje ser o último dia e mamãe não conseguir cuidar da gente por muito tempo ganharam um peso novo, mais sombrio. Quando Camila voltou do banheiro, Leonardo notou que ela havia tentado esconder os sinais de que estava chorando, mas os olhos vermelhos a entregavam. Ela se sentou devagar, como se cada movimento doesse, e forçou um sorriso para as filhas. Desculpem a demora. Estão se comportando? Mamãe, o tio Leonardo disse que papai está cuidando das estrelas para iluminar nosso caminho, Sofia contou animadamente. E que ele nos mandou aqui porque também precisa de família. Camila olhou para Leonardo com uma expressão indefinível, como se estivesse vendo algo nele que não esperava encontrar. É verdade isso? Ela perguntou baixinho. E havia uma vulnerabilidade na voz dela que fez Leonardo querer protegê-la tanto quanto queria proteger as meninas. Cada palavra, ele respondeu. Faz muito tempo que não me sinto tão completo quanto me sinto agora, com vocês quatro aqui. As sobremesas chegaram nesse momento, interrompendo a conversa carregada de emoção. As trigêmeas gritaram de alegria ao ver os bolos enfeitados e os sorvetes coloridos, e por alguns minutos a mesa se encheu de risadas e conversa animada. Leonardo observou Camila interagir com as filhas e percebeu algo que o deixou alarmado. Ela estava memorizando cada momento, como se estivesse se despedindo. Camila, ele disse quando as meninas estavam distraídas com as sobremesas. Posso perguntar uma coisa? Ela assentiu, mas não levantou os olhos do prato. Quando as meninas dizem que hoje é o último dia para certas coisas, do que exatamente elas estão falando? A pergunta atingiu Camila como um tiro. Ela parou de mexer no café, suas mãos começaram a tremer e por um momento Leonardo achou que ela fosse desmaiar ali mesmo. Quando ela finalmente levantou os olhos, ele viu uma dor tão profunda que teve que se segurar para não se levantar e abraçá-la. Elas não sabem ainda. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Não sabem que amanhã... Ela parou, olhou para as filhas que riam e comiam bolo, e uma lágrima solitária escorreu pela bochecha. Amanhã eu vou ter que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Leonardo sentiu o sangue gelar nas veias. Que decisão? Camila respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que a estava matando por dentro. Eu tenho uma condição médica grave. Os médicos disseram que não tenho muito tempo. E eu não tenho família, não tenho ninguém que possa cuidar das meninas quando eu... Ela não conseguiu terminar a frase, mas não precisou. Leonardo entendeu tudo em um momento de clareza devastadora. Camila estava morrendo e as trigêmeas iam ficar órfãs. Sem pai, sem mãe, sem família, completamente sozinhas no mundo. Por isso trouxe elas aqui hoje. Ela continuou, a voz embargada. Queria que elas tivessem uma última tarde especial, que se lembrassem de como é ser feliz, antes que tudo mude para sempre. Ela olhou para Leonardo com um desespero que cortava a alma. Amanhã vou ter que levá-las para a instituição de acolhimento. É a única opção que tenho. A revelação explodiu na cabeça de Leonardo como uma bomba. Aquelas 3 crianças angelicais que haviam se aproximado dele pedindo para fingir ser pai delas, estavam a poucas horas de serem entregues para o sistema.
Iam ser separadas, colocadas em famílias diferentes, ou pior ainda, iam crescer em instituições sem nunca conhecer o amor de uma família de verdade. Não, ele disse, a palavra saindo com uma força que surpreendeu até ele mesmo. Camila olhou para ele confusa. Como assim, não? Leonardo se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma determinação férrea. Não vou deixar isso acontecer. Não vou deixar elas irem para instituição nenhuma. Leonardo, você não entende. Camila começou, mas ele a interrompeu. Entendo perfeitamente. Você está doente, não tem família e está desesperada. Mas eu tenho uma proposta que pode mudar tudo. Ele parou, olhou para as 3 trigêmeas que continuavam comendo bolo alheias à conversa que estava definindo o futuro delas e tomou a decisão mais importante da vida dele. Case comigo. As 2 palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão proibida. Case comigo. Leonardo havia dito isso com tanta naturalidade que até ele mesmo se surpreendeu com a própria coragem. Camila parou de respirar, a colher do café congelou no meio do caminho para a boca, e as 3 trigêmeas continuaram comendo bolo como se o mundo não tivesse acabado de ser virado de cabeça para baixo na mesa ao lado delas. Você... O quê? Camila sussurrou, e a voz saiu tão baixa que Leonardo teve que se inclinar para a frente para ouvir. Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou os dedos trêmulos dela, sentindo como estavam gelados, apesar do calor do restaurante. Casa comigo. Hoje. Agora. Antes que seja tarde demais. Leonardo, você está louco? Ela tentou tirar a mão, mas ele segurou com mais firmeza, não de forma possessiva, mas de forma protetora. Você não me conhece. Não conhece as meninas. Não sabe em que está se metendo. A voz dela estava ficando mais alta, e Sofia levantou a cabeça do prato de bolo, franzindo a testinha ao perceber que a mamãe estava ficando nervosa de novo. Mamãe está brigando com o tio Leonardo? Helena perguntou, e havia uma ansiedade na voz dela que partiu o coração dos 2 adultos na mesa. Isabela largou a colher e se virou completamente na cadeira. Ele vai embora igual o outro tio que veio aqui uma vez? A pergunta inocente revelou que aquele não era o primeiro homem que Camila havia tentado apresentar às filhas, e pelo tom de Isabela, as experiências anteriores não haviam terminado bem. Não vou embora, Leonardo disse olhando diretamente para as 3 meninas. Nunca. Podem anotar isso. Ele se virou para Camila novamente e havia uma determinação nos olhos dele que ela nunca havia visto em ninguém antes. Você disse que amanhã vai ter que levar elas para uma instituição. Disse que não tem família, não tem opções. Eu estou oferecendo uma opção. Uma opção insana, Camila retrucou, mas a voz saiu sem convicção. Você não pode simplesmente decidir casar com uma estranha porque tem pena das filhas dela. Casamento não funciona assim. Família não se constrói assim. Ela parou, olhou para as trigêmeas que observavam a conversa com atenção total e baixou a voz novamente. E além disso, eu estou morrendo. Você entende isso? Em alguns meses, talvez 1 ano, você vai ficar viúvo com 3 crianças pequenas. A palavra viúvo ecoou entre eles como um presságio sombrio. Leonardo não havia pensado nisso dessa forma, não havia considerado que estava se oferecendo não apenas para ser pai instantâneo, mas também para passar pelo luto de perder uma esposa. Mas quando olhou para Sofia, tentando esconder que estava ouvindo a conversa, para Helena, mordendo o lábio nervosamente, e para Isabela, que havia parado completamente de comer e só observava, ele soube que não havia escolha. Então que seja, ele disse, e a firmeza na voz fez até os garçons pararem de se mover. Se eu ficar viúvo, vou ficar viúvo com 3 filhas que me amam e que eu já amo como se fossem minhas. Se você morrer daqui a alguns meses, pelo menos essas meninas vão ter um pai de verdade cuidando delas. Não vão crescer em instituições se perguntando por que ninguém as quis. Camila fechou os olhos e 2 lágrimas grossas escorreram pelas bochechas.
Você não entende o que está falando. Não conhece nada sobre mim. Pode descobrir coisas que não vai gostar. Leonardo soltou uma das mãos dela e acariciou o rosto molhado de lágrimas. Então, me conta, agora, tudo, para eu decidir com todas as informações. As trigêmeas haviam desistido completamente de fingir que não estavam ouvindo. Estavam sentadinhas nas cadeiras como 3 juízas pequenas, esperando o veredito que ia decidir o futuro delas. Sofia foi a primeira a falar. Mamãe, o tio Leonardo é diferente dos outros. Ele não foi embora quando a gente começou a chorar. Helena concordou. E ele defendeu a gente daqueles senhores mal educados. Isabela fechou o argumento com a sabedoria devastadora das crianças. E ele tem o cheiro certo, mamãe. Você sempre fala que a gente reconhece pessoa boa pelo cheiro. O cheiro certo. Leonardo ainda não entendia completamente o que aquilo significava para as meninas, mas percebia que era algo profundo, quase instintivo. Camila também percebeu o peso das palavras da filha mais nova, porque suspirou profundamente e se endireitou na cadeira, como se estivesse se preparando para uma confissão. Está bem, ela disse, a voz saindo mais firme pela primeira vez na tarde toda. Você quer saber tudo? Vou contar tudo. Ela olhou ao redor do restaurante, viu que várias pessoas ainda os observavam discretamente e baixou a voz. Meu nome completo é Camila Santos Ferreira. Eu trabalhava como contadora na Ferreira Holdings há 7 anos. O mundo parou. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, seguido de um chute no peito. Ferreira Holdings era o nome da sua empresa. Camila Santos Ferreira havia trabalhado para ele, e mais do que isso, ele se lembrava dela agora, lembrava do rosto, do sorriso, da forma como ela sempre cumprimentava todo mundo no corredor. Lembrava de como ela havia desaparecido de repente, sem explicação. Você... Ele começou, mas as palavras morreram na garganta. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente dele com uma clareza dolorosa. Camila Santos, a contadora brilhante que havia sido demitida por roubo, que havia sido acusada de desviar dinheiro da empresa, que havia sido escoltada para fora do prédio na frente de todos os colegas como uma criminosa comum. Você lembra agora? Ela disse, e não era uma pergunta, era uma constatação amarga. Lembra de como me tratou no último dia que trabalhei para você? Lembra de como acreditou nas acusações sem nem me dar chance de me defender? A voz dela estava carregada de uma mágoa antiga, ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Leonardo lembrava de ter chamado Camila na sala, de ter colocado os papéis na mesa, de ter dito que ela estava demitida por justa causa. Lembrava do rosto dela, da surpresa, da tentativa desesperada de explicar. E lembrava de como havia se recusado a ouvir, de como havia chamado segurança para escoltá-la até a saída. Camila, Ele tentou falar, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. Deixa eu terminar. Você quer saber tudo, então vai saber tudo. Ela respirou fundo, olhou para as filhas que observavam com atenção total e continuou. Eu estava grávida quando você me demitiu. Grávida de 4 meses das trigêmeas. Tinha acabado de descobrir que eram 3. Estava radiante, planejando contar para meu marido naquela noite. O coração de Leonardo disparou. Camila havia sido demitida grávida. Grávida de trigêmeas. E ele havia feito isso sem nem saber, sem nem dar chance para ela explicar a situação. Meu marido era caminhoneiro, ela continuou. Estava viajando quando tudo aconteceu. Quando chegou em casa e descobriu que eu havia sido demitida por roubo, que meu nome estava sendo investigado pela polícia, ele não aguentou a pressão. O que aconteceu com ele? Leonardo perguntou, embora já suspeitasse da resposta pelo tom de voz dela. Camila olhou para as filhas, que haviam ficado quietas, como se soubessem que a parte mais dolorosa da história estava chegando. Ele morreu em um acidente na estrada 2 semanas depois. A polícia disse que foi cansaço, que ele cochilou no volante.
Mas eu sei que foi desespero. Ele não conseguiu lidar com a vergonha de ter uma esposa acusada de ladra. O silêncio que caiu sobre a mesa foi tão pesado que Leonardo sentiu dificuldade para respirar. Camila havia perdido o emprego, o marido, e havia dado à luz trigêmeas sozinha, carregando o peso de uma acusação de roubo que "você não roubou nada", ele disse. E não era uma pergunta. Era uma certeza que chegou como uma revelação devastadora. "Nunca roubou nada." "Nunca", ela confirmou. E pela primeira vez havia uma força na voz dela que não estava lá antes. "Foi Maurício Almeida quem desviou o dinheiro e plantou as evidências na minha mesa. Descobri isso alguns meses depois, quando um ex-funcionário me procurou e confessou que tinha visto Maurício mexendo no meu computador depois do expediente." Maurício Almeida. O nome explodiu na cabeça de Leonardo como uma bomba. Seu sócio de confiança, o homem que havia trazido as evidências contra Camila, que havia pressionado para que ela fosse demitida imediatamente sem investigação. O homem que havia se tornado ainda mais próximo dele depois que Camila saiu, que havia assumido mais responsabilidades na empresa. "Você tem provas?" Leonardo perguntou, a voz saindo rouca. "Tem como provar que foi ele?" Camila tirou uma pasta amassada da bolsa, pasta que Leonardo não havia notado antes. "Tenho documentos, depoimentos, até gravações. Passei anos juntando evidências, anos tentando limpar meu nome." Ela colocou a pasta na mesa com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. "Mas nunca consegui chegar até você. Maurício sempre bloqueava, sempre encontrava uma forma de me impedir." Leonardo abriu a pasta com as mãos tremendo. Dentro havia documentos, extratos bancários, depoimentos assinados e até fotos de Maurício entrando no escritório fora do horário comercial. A evidência era esmagadora, incontestável. Maurício Almeida havia destruído a vida de Camila para encobrir o próprio roubo. "Por que não foi direto à polícia?" ele perguntou, folheando os papéis que provavam a inocência dela de forma definitiva. "Porque Maurício tem contatos, tem influência. E por que..." Ela hesitou, olhando para as filhas. "Porque eu descobri que estava doente logo depois que consegui as últimas evidências. A condição médica tomou conta da minha vida e lutar na justiça virou secundário. Só queria garantir que as meninas ficassem bem." Sofia, que havia ficado quieta durante toda a revelação, se levantou da cadeira e foi até a mãe. "Mamãe, o tio Leonardo vai ajudar a gente agora?" A pergunta simples cortou o coração de Leonardo. Aquela criança de 6 anos havia entendido instintivamente que algo fundamental havia mudado na conversa. Que o homem que elas haviam escolhido como pai estava descobrindo uma verdade que podia mudar tudo. Leonardo fechou a pasta e olhou para Camila com uma intensidade que fez ela recuar na cadeira. "Você está certa, eu não conhecia toda a história, mas agora conheço." Ele se inclinou para a frente e pegou as mãos dela novamente e disse com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo: "E isso só me faz ter mais certeza. Casa comigo, Camila. Casa comigo. Deixa eu consertar o erro que cometi. Deixa eu ser o pai que essas meninas merecem e o marido que você deveria ter tido desde o começo." "Leonardo..." ela começou, mas ele a interrompeu suavemente. "E mais uma coisa. Maurício Almeida vai pagar por tudo que fez. Vou garantir que ele seja preso, que sua reputação seja limpa, que você receba cada centavo que deveria ter recebido nesses anos todos." Ele parou, olhou para as 3 trigêmeas que observavam como se estivessem assistindo ao momento mais importante das vidas delas e sorriu. "Mas primeiro, preciso saber uma coisa das minhas princesas." As 3 se aproximaram da cadeira dele imediatamente. "Vocês gostariam que eu fosse o papai de vocês de verdade? Não de brincadeira, mas de verdade mesmo? Para sempre?" A pergunta saiu carregada de uma emoção que fez o restaurante inteiro parar de funcionar mais uma vez. Sofia foi a primeira a responder, com uma convicção que cortou o ar como uma lâmina.
A gente já sabia que você era nosso papai de verdade desde que chegou aqui. Helena concordou, balançando a cabeça vigorosamente. Por isso a gente veio falar com você, porque o coração da gente reconheceu. E Isabela fechou com a frase que selaria o destino de todos eles. Você não precisa fingir mais, papai. A gente já te ama de verdade. E foi naquele momento, com 3 trigêmeas chamando-o de papai com amor genuíno nos olhos, com Camila chorando lágrimas que misturavam dor e esperança, e com um restaurante inteiro sendo testemunha do nascimento de uma família improvável, que Leonardo Ferreira entendeu que algumas das melhores coisas da vida acontecem quando você menos espera. Agora só faltava convencer Camila de que milagres podem acontecer quando você tem coragem de acreditar neles. A resposta de Camila não veio em palavras. Veio em forma de soluços que cortavam a alma, lágrimas que escorriam sem parar, e um tremor nas mãos que fez Leonardo se levantar da cadeira e se ajoelhar ao lado dela. Camila, olha para mim, ele disse suavemente, segurando o rosto dela entre as mãos. Você não precisa carregar esse peso sozinha nunca mais. As 3 trigêmeas observavam a cena com uma maturidade que crianças de 6 anos não deveriam ter. Sofia se aproximou do outro lado da mãe e segurou a mão dela. Mamãe, a gente pode ser feliz agora? Helena se juntou às duas. O papai Leonardo vai cuidar da gente quando você for cuidar das estrelas. E Isabela, com aquela sabedoria devastadora que a caracterizava, completou. Ele promete que não vai nos deixar sozinhas? A pergunta de Isabela atingiu Leonardo como um raio. Promessa. Aquelas crianças haviam sido abandonadas uma vez pela morte do pai. Estavam prestes a ser abandonadas de novo pela condição da mãe. E agora precisavam saber se ele era diferente. Se ele era o tipo de homem que cumpre promessas mesmo quando fica difícil. Isabela, ele disse, virando-se para ficar de frente para as 3 meninas, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês. Quando um homem se torna papai de verdade, ele faz uma promessa que dura para sempre. Não importa o que aconteça, não importa se ele fica triste ou com medo, ou se as coisas ficam difíceis. Ele nunca abandona as filhas dele. Sofia inclinou a cabecinha. Igual nosso papai que foi cuidar das estrelas. Ele não nos abandonou de verdade? Leonardo sentiu o coração se apertar, mas manteve a voz firme. Seu papai das estrelas não escolheu ir embora, mas eu estou escolhendo ficar, para sempre. Vocês entendem a diferença? Entendemos, as 3 disseram em coro, e havia uma solenidade naquelas vozes pequenas que fez o restaurante inteiro se aquietar para ouvir. Camila parou de chorar e olhou para Leonardo com uma expressão que misturava admiração e terror. Leonardo, você tem certeza do que está fazendo? Não é só me casar com você, é assumir 3 crianças, é lidar com minha condição médica, é ganhar uma família. Ele a interrompeu, se levantando e estendendo a mão para ela. Camila Santos Ferreira, você aceita se casar comigo hoje, agora, na frente dessas 3 testemunhas especiais? O pedido oficial saiu carregado de uma emoção que fez até os garçons pararem para ouvir a resposta. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Camila olhou para as filhas que a observavam com uma expectativa que cortava o ar. Depois olhou para Leonardo, que esperava com o coração nas mãos, e finalmente falou a palavra que mudaria 5 vidas para sempre. Sim! O restaurante explodiu em aplausos. Clientes se levantaram das mesas para bater palmas. Garçons gritaram de alegria, e as 3 trigêmeas pularam da cadeira para abraçar os 2 adultos em uma roda de alegria que parecia ter saído de um filme. Agora a gente tem uma família completa de verdade, Sofia gritou entre risadas e lágrimas de felicidade. Leonardo pegou o celular com as mãos tremendo e ligou para seu advogado. Drauzio, precisa vir agora no Palazzo d'Oro. Traga documentos de casamento civil, papéis de adoção e um juiz de paz. Sim, agora. É urgente.
Enquanto falava, não tirava os olhos de Camila, que segurava as filhas como se ainda não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Como você vai conseguir casar hoje? Ela perguntou, ainda incrédula. Essas coisas levam tempo, burocracia. Leonardo sorriu e pela primeira vez na vida sentiu que ter dinheiro e influência serviam para algo realmente importante. Quando você tem os contatos certos e uma causa justa, montanhas se movem. Enquanto esperavam o advogado chegar, Leonardo pediu uma mesa mais reservada para a nova família. O maître do Palazzo d'Oro, emocionado com a história que havia presenciado, preparou uma mesa especial no jardim interno do restaurante, decorada com flores brancas que apareceram como mágica. Para a cerimônia mais bonita que já vimos aqui, ele disse, limpando uma lágrima discreta. Papai Leonardo, Helena disse enquanto caminhavam para a mesa nova, posso te contar um segredo? Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Claro, princesa, papais e filhas sempre dividem segredos. Ela se aproximou do ouvido dele e sussurrou. A gente orou muito para Deus mandar um papai para cuidar da mamãe quando ela ficar doente. Acho que ele escutou. A revelação atingiu Leonardo como um soco no peito. Aquelas crianças haviam orado por ele. Haviam pedido a Deus, especificamente por alguém que cuidasse da mãe delas. Há quanto tempo vocês oravam por isso? Ele perguntou, a voz embargada. Isabela respondeu. Desde que mamãe começou a chorar muito à noite. A gente sabia que ela estava com medo. Sofia completou. Por isso, quando vimos você sozinho na mesa, soubemos que era você. Deus sempre manda as pessoas certas na hora certa. As palavras das trigêmeas ecoaram no coração de Leonardo com uma força que ele nunca havia sentido antes. Ele não era apenas um empresário rico salvando uma família em crise. Ele era literalmente a resposta às orações de 3 crianças desesperadas. 40 minutos depois, Dr. Drauzio Moreira chegou ao restaurante acompanhado do juiz de paz Antônio Ribeiro, ambos carregando pastas com documentos e uma expressão de quem havia corrido pela cidade inteira para chegar a tempo. Leonardo, você tem certeza disso? Dr. Drauzio perguntou baixinho. É uma decisão muito grande para ser tomada tão rapidamente. Tenho mais certeza disso do que qualquer negócio que já fechei na vida, Leonardo respondeu, segurando a mão de Camila firmemente. Essas 4 mulheres são o melhor investimento que já fiz. Camila sorriu através das lágrimas ao ouvir as filhas serem chamadas de mulheres, tratadas com o respeito e a importância que mereciam. A cerimônia foi simples, mas perfeita. O juiz Ribeiro conduziu os votos no jardim do restaurante, com as 3 trigêmeas como damas de honra improvisadas e dezenas de clientes como testemunhas emocionadas. Quando chegou a hora dos votos pessoais, Leonardo olhou nos olhos de Camila e disse: Eu prometo cuidar de você e das nossas filhas com todo o amor que existe no meu coração. Prometo que nunca mais vocês vão se sentir sozinhas ou abandonadas. Camila respirou fundo e falou com uma voz que saía mais forte a cada palavra. Eu prometo te dar todo o amor que me resta, pelo tempo que me resta. E prometo que quando eu não puder mais estar aqui, você vai saber que deixei nossas filhas com o homem certo. As palavras dela foram como uma bênção e uma despedida ao mesmo tempo, fazendo todo mundo presente entender a gravidade e a beleza daquele momento. Quando o juiz disse, pode beijar a noiva, as trigêmeas gritaram de alegria e se jogaram no meio do abraço dos pais, criando uma cena que fez o fotógrafo do restaurante disparar dezenas de fotos que se tornariam as mais preciosas da vida de todos eles. Mas foi na hora da assinatura dos papéis de adoção que o momento mais emocionante aconteceu. O juiz chamou as 3 meninas e perguntou, Sofia, Helena e Isabela, vocês querem que Leonardo Ferreira seja o papai oficial de vocês? As 3 responderam, sim, tão alto que ecoou pelo restaurante inteiro. E vocês prometem ser filhas obedientes e amorosas? Ele continuou.
Prometemos! Elas gritaram em coro e depois correram para abraçar Leonardo com tanta força que ele quase caiu da cadeira. Agora somos Ferreira também, Sofia anunciou orgulhosa. Sofia Ferreira, Helena Ferreira e Isabela Ferreira. O som dos novos nomes ecoou pelo jardim como música celestial. Camila segurou o braço de Leonardo e sussurrou no ouvido dele. Obrigada por dar um futuro para elas. Obrigada por me deixar partir em paz. As palavras dela foram como uma lâmina no coração dele, porque naquele momento de pura felicidade, a realidade da condição médica dela voltou como uma sombra sombria. Mas antes que a tristeza pudesse tomar conta, Isabela se aproximou e disse algo que mudou tudo. Papai Leonardo, agora que somos uma família de verdade, a mamãe vai ficar boa, né? Porque as famílias têm poderes mágicos para cuidar umas das outras. A esperança pura na voz dela fez Leonardo olhar para Camila com uma determinação renovada. Sabe de uma coisa, Isabela? Ele disse pegando a filha no colo. Você está certa. As famílias têm poderes especiais e vamos usar todos esses poderes para cuidar da mamãe. Ele olhou para Camila com um brilho nos olhos que ela nunca havia visto antes. Vamos lutar juntos. Você não vai desistir e eu não vou deixar você desistir. E naquele momento, cercado por sua nova família no jardim de um restaurante que havia se tornado palco do milagre de suas vidas, Leonardo Ferreira entendeu que às vezes o amor chega de forma tão avassaladora que você não tem escolha, senão se deixar levar por ele. 3 semanas depois da cerimônia no restaurante, a cobertura de Leonardo havia se transformado em algo completamente diferente. O apartamento de solteiro, com móveis minimalistas e silêncio sepulcral, agora ecoava com risadas de criança, música de desenho animado e o som de pezinhos correndo pelos corredores de mármore. O quarto das trigêmeas, que Leonardo mandou construir em tempo recorde, parecia um palácio de princesas, com 3 camas iguais, decoradas em tons de rosa e dourado. Papai, a mamãe não quer sair da cama hoje, Sofia disse, puxando a manga do pijama de Leonardo, enquanto ele preparava o café da manhã. Era sábado de manhã, e pela primeira vez em décadas, ele não estava pensando em trabalho, apenas em cuidar da família que havia ganhado. Ela disse que está muito cansada. Leonardo sentiu o estômago se apertar. Nas últimas semanas, Camila havia tido dias bons e dias ruins, mas ultimamente os dias ruins estavam se tornando mais frequentes. Vou falar com ela, princesa. Vocês 3 fiquem aqui terminando o café da manhã. Ele beijou a testa de Sofia e caminhou pelo corredor até o quarto que agora dividia com Camila. Ela estava deitada de lado, olhando pela janela com uma expressão distante. Mesmo fraca, ainda era a mulher mais linda que Leonardo já havia visto. Bom dia, minha esposa, ele disse suavemente, sentando na beirada da cama. As meninas estão preocupadas com você. Leonardo, ela disse sem se virar, preciso conversar uma coisa muito séria com você. O tom de voz fez o coração dele disparar. Camila finalmente se virou para olhá-lo, e havia uma determinação nos olhos dela que ele não via há dias. Os médicos ligaram ontem à noite, quando você estava dormindo. Aí o que disseram? Ele perguntou, embora já soubesse que não seriam boas notícias, pelo jeito que ela estava falando. Camila se sentou na cama com dificuldade e segurou as mãos dele. A condição está avançando mais rápido que o esperado. Eles disseram que talvez eu tenha apenas algumas semanas. O mundo parou. Leonardo sentiu como se tivesse levado um golpe físico no peito. Algumas semanas. Não meses, como haviam esperado no início. Algumas semanas para ver as filhas crescerem, para construir memórias, para lutar pela vida que haviam começado a construir juntos. Não, ele disse, a voz saindo mais forte que pretendia. Não vou aceitar isso. Vamos procurar outros médicos, outros tratamentos. Tenho dinheiro para levar você aos melhores especialistas do mundo. Camila sorriu com uma ternura que partiu o coração dele.
Leonardo, amor, você não pode comprar tempo. Já aceitei isso, agora precisa aceitar também. Papai, mamãe, a voz de Helena ecoou do corredor. Vocês estão brigando? As 3 trigêmeas apareceram na porta do quarto, ainda de pijama, com expressões preocupadas nos rostinhos. Sem hesitar, Leonardo abriu os braços e as 3 correram para se aninhar na cama com os pais. Não estamos brigando, princesa, Camila disse, acariciando os cabelos dourados da filha. Estávamos conversando sobre coisas de adulto. Isabela se aconchegou mais perto da mãe. Mamãe, você está mais fraquinha hoje? A pergunta inocente fez os olhos de Camila se encherem de lágrimas. Estou um pouquinho cansada, meu amor. Mas estar aqui com vocês me dá toda a energia que preciso. Ela olhou para Leonardo por cima das cabeças das meninas. Leonardo tem algo que precisa saber sobre Maurício Almeida. O nome do ex-sócio fez Leonardo franzir a testa. Nas últimas semanas, ele havia estado tão focado na família que quase havia esquecido da questão da empresa. O que tem o Maurício? Camila respirou fundo. Ele descobriu que nos casamos. E descobriu sobre as evidências que tenho contra ele. Como descobriu? Leonardo perguntou, sentindo uma preocupação nova nascendo no peito. Ele me ligou ontem, quando você saiu para buscar as meninas na escola. Disse que se eu não entregasse todos os documentos que provam a inocência dele, ele ia destruir nossa família. Leonardo se levantou da cama tão rapidamente que assustou as trigêmeas. Ele ameaçou vocês? A voz saiu carregada de uma raiva que ele não sabia que possuía. Camila balançou a cabeça, não diretamente, mas disse que tem contatos na justiça, que pode fazer com que você perca a guarda das meninas, que pode provar que nosso casamento foi uma farsa para fraudar o sistema de adoção. Isso é mentira! Sofia exclamou, demonstrando que havia entendido mais da conversa do que os adultos imaginavam. Nosso casamento é de verdade. O papai Leonardo nos ama de verdade. Helena e Isabela balançaram as cabeças, concordando vigorosamente. Leonardo se ajoelhou na frente das 3 meninas. Princesas, o papai vai ter que resolver alguns problemas de trabalho. Mas quero que vocês saibam uma coisa. Não importa o que aconteça, não importa o que alguém diga, vocês são minhas filhas para sempre. Entendido? As 3 disseram sim em coro, mas havia preocupação nos olhinhos delas. Naquele momento, o interfone da cobertura tocou. A funcionária da portaria anunciou: Senhor Leonardo, tem um Maurício Almeida aqui embaixo. Diz que tem reunião marcada com o senhor. Leonardo e Camila se entreolharam. Ele não havia marcado reunião nenhuma. Manda subir, Leonardo disse depois de alguns segundos. Camila o olhou surpresa. Leonardo, não. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Amor, chegou a hora de resolver isso de uma vez por todas. Maurício quer os documentos? Vou dar os documentos para ele, pessoalmente. 5 minutos depois, Maurício Almeida entrava na cobertura como se fosse o dono do lugar. Era um homem de uns 50 anos, terno caro, cabelos engomados e aquele sorriso falso que Leonardo agora conseguia enxergar claramente. Leonardo, que bom te ver, sócio. E essa deve ser a famosa viúva que você pescou. A forma como Maurício se referiu a Camila fez o sangue de Leonardo ferver. Cuidado com as palavras, Maurício. Esta é minha esposa e essas são minhas filhas. As 3 trigêmeas se esconderam atrás das pernas do pai, instintivamente desconfiadas do homem estranho. Ah, sim, as orfanzinhas que você adotou para fazer seu teatro de bom samaritano, Maurício disse com desdém. Muito tocante, realmente, mas vamos ao que interessa. Ele abriu a pasta que trazia e espalhou alguns documentos na mesa da sala. Vim buscar todas as evidências que essa mulher juntou contra mim. E vim avisar que se vocês não entregarem tudo, vou provar na justiça que esse casamento é uma farsa. Leonardo olhou para os papéis e viu documentos falsificados, depoimentos inventados. Tudo montado para parecer que Camila realmente havia roubado dinheiro da empresa. Você é realmente um mestre em criar evidências falsas, ele disse calmamente.
Deve ter aprendido muito fazendo isso da primeira vez. Da primeira vez? Maurício riu. Leonardo, você realmente acredita nas mentiras dessa mulher? Ela é uma ladra, um golpista que está se aproveitando do seu momento de fraqueza emocional. Ele olhou para as trigêmeas com desprezo. E essas crianças são apenas peças do teatro dela. Foi quando Maurício cometeu o erro fatal. O erro que selaria seu destino para sempre. Porque na exata momento em que ele chamou as filhas de Leonardo de peças do teatro, 3 coisas aconteceram simultaneamente. Sofia começou a chorar. Helena se escondeu completamente atrás do pai. E Isabela olhou para Maurício com uma raiva que ele não sabia que uma criança de 6 anos podia sentir. E Leonardo Ferreira, que havia passado a vida inteira sendo um empresário calculista e controlado, finalmente explodiu. Maurício, Leonardo disse, e a voz saiu tão gelada que fez até as trigêmeas pararem de chorar para olhar. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida miserável. Ele se aproximou do ex-sócio com passos lentos, controlados, como um predador que finalmente encontrou sua presa. Pode insultar a mim, pode tentar destruir minha empresa, mas ninguém, absolutamente ninguém, mexe com as minhas filhas. Maurício riu, mas o som saiu forçado, nervoso. Alguma coisa na postura de Leonardo o estava deixando desconfortável. Leonardo, você está sendo dramático. São apenas crianças que você mal conhece há 1 mês. Ele gesticulou desdenhosamente na direção das trigêmeas. E essa mulher aí está te usando para conseguir uma vida melhor antes de partir desta para melhor. Foi a gota d'água. Leonardo avançou para cima de Maurício com tanta velocidade que o homem recuou instintivamente, tropeçando na própria pasta e quase caindo no sofá. Sai da minha casa, Leonardo rosnou, antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. Mas Maurício, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou retomar a posição de poder. Não vou sair sem os documentos. E não vou sair sem deixar claro que vou destruir essa farsa de família que vocês montaram. Ele apontou para Camila, que estava sentada na poltrona abraçada com as 3 filhas. Essa mulher é uma criminosa e essas crianças vão acabar de volta no orfanato onde pertencem quando eu provar que tudo isso é uma encenação. A palavra orfanato ecoou pela sala como um tiro. As 3 trigêmeas se abraçaram ainda mais forte na mãe. Sofia começou a soluçar baixinho e Helena sussurrou com medo na voz. Papai, ele vai nos levar embora? A pergunta inocente partiu o coração de Leonardo e inflamou uma raiva que ele não sabia que possuía. Maurício, ele disse, caminhando até a mesa onde havia deixado o celular. Você está certo sobre uma coisa. Esta conversa está sendo muito esclarecedora. Ele pegou o aparelho e mostrou a tela para o ex-sócio, principalmente porque está sendo gravada há 15 minutos. O rosto de Maurício perdeu toda a cor. O que você disse? Leonardo sorriu pela primeira vez desde que o homem havia entrado em sua casa. Mas era um sorriso sem calor, sem humor. Era o sorriso de alguém que acabou de ganhar uma guerra. Disse que você está sendo gravado. Cada palavra, cada ameaça, cada tentativa de chantagem, tudo gravado em alta definição. Você não pode... Maurício começou, mas Leonardo o interrompeu levantando a mão. Posso e já fiz. Mas sabe o que mais posso fazer? Ele caminhou até a estante de livros e tirou uma pasta idêntica à que Maurício havia trazido. Posso mostrar para você o que acontece quando alguém mexe com a família errada. Leonardo abriu a pasta na mesa de centro, bem na frente de Maurício, e começou a espalhar documentos como se estivesse jogando cartas. Vou explicar para você o que eu fiz nas últimas 3 semanas, enquanto você achava que eu estava brincando de casinha com minha nova família. O primeiro documento que ele mostrou fez Maurício dar um passo para trás. Contratei a empresa de investigação mais cara do país para rastrear cada movimento que você fez nos últimos 10 anos. O segundo documento fez Maurício se apoiar na parede. Descobrimos suas contas secretas nas Ilhas Cayman.
R$ 7 milhões desviados da empresa ao longo de 8 anos, não apenas os 200 mil que você plantou na mesa da Camila. O terceiro documento fez as pernas de Maurício fraquejarem. E descobrimos que você não parou por aí. Documentos falsificados, contratos fraudulentos, suborno de fiscais da Receita Federal. Camila observava a cena com uma expressão de incredulidade crescente. Nas 3 semanas desde o casamento, Leonardo havia mencionado que estava cuidando de alguns assuntos da empresa, mas ela nunca imaginou a extensão da investigação que ele havia orquestrado. As trigêmeas, apesar da pouca idade, percebiam que algo muito importante estava acontecendo e observavam tudo em silêncio absoluto. Mas a minha parte favorita, Leonardo continuou, pegando um envelope lacrado, foi descobrir que você não estava trabalhando sozinho. Ele abriu o envelope e tirou fotos em alta resolução. Ricardo Santana, do Departamento Jurídico. Marina Costa, da Contabilidade. Fernando Luz, da Auditoria Interna. Todos recebendo pagamentos mensais para fechar os olhos para seus esquemas. Maurício estava visivelmente suando agora. Leonardo, você não entende a situação. Eu posso explicar. Leonardo levantou a mão novamente. Não terminei. Ele pegou outro documento, este com timbres oficiais. Sabe o que mais descobri? Que você já fez isso antes, em outras 2 empresas, antes de se tornar meu sócio. Sempre o mesmo esquema. Ganha confiança, planta evidências em funcionários honestos, desvia dinheiro e sai limpo quando a confusão explode. A revelação foi como uma bomba no meio da sala. Camila levou a mão à boca, percebendo que havia sido apenas mais uma vítima em uma longa lista. Quantas pessoas você destruiu, Maurício? Ela perguntou com uma voz que misturava dor e indignação. Quantas famílias você despedaçou para encher seus bolsos? 17 pessoas, Leonardo respondeu antes que Maurício pudesse falar. 17 funcionários honestos que foram demitidos por justa causa, que perderam suas referências profissionais, que tiveram suas vidas destruídas para encobrir os crimes dele. Ele se virou para as trigêmeas, que observavam com atenção total. Princesas, vocês sabem o que é justiça? Sofia foi a primeira a responder. É quando as pessoas más pagam pelo que fizeram de ruim. Helena completou. E quando as pessoas boas ficam livres das culpas que não são delas. Isabela fechou com a sabedoria que sempre a caracterizava. É quando a verdade vence a mentira. Exato! Leonardo sorriu para as filhas com orgulho genuíno. E hoje é o dia da justiça. Ele se virou para Maurício, que estava encurralado entre a mesa de centro e o sofá. Porque enquanto você achava que estava me chantageando, eu estava entregando todas essas evidências para a Polícia Federal, para a Receita Federal e para o Ministério Público. Naquele exato momento, como se tivesse sido orquestrado, a campainha da cobertura tocou. Leonardo olhou para o interfone e sorriu. Ah, e eles chegaram. A voz da portaria ecoou pela sala. Senhor Leonardo, tem uma equipe da Polícia Federal aqui embaixo. Dizem que tem mandado de prisão para um tal de Maurício Almeida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Maurício olhou para Leonardo com uma expressão que misturava terror, incredulidade e ódio puro. Você planejou tudo isso. Leonardo assentiu calmamente. Desde o primeiro dia. Você achou que eu ia deixar passar o que fez com minha esposa? Achou que ia entrar na minha casa, ameaçar minhas filhas e sair impune? Leonardo, a gente pode conversar, pode chegar a um acordo. Maurício começou a implorar, toda a arrogância anterior desaparecendo instantaneamente. Eu devolvo o dinheiro, peço desculpas para Camila, esqueço toda essa história. Leonardo balançou a cabeça. Tarde demais. Você teve 10 anos para fazer a coisa certa. Escolheu destruir famílias. A campainha tocou novamente, mais insistente. Papai, Sofia disse baixinho. Os policiais vão levar o homem mau embora? Leonardo se ajoelhou na frente das 3 meninas. Vão sim, princesa.
e ele nunca mais vai poder machucar nossa família ou qualquer outra família. Helena perguntou: e a mamãe não vai mais ser chamada de ladra? Nunca mais, Camila respondeu, levantando-se da poltrona com dificuldade, mas com uma dignidade renovada nos olhos. Graças ao papai de vocês, todo mundo vai saber que eu sempre fui inocente. Isabela correu para abraçar as pernas de Leonardo. Papai é herói de verdade. Manda subir, Leonardo disse para o interfone. Depois se virou para Maurício uma última vez. Ah, e mais uma coisa. Todos os funcionários que você destruiu ao longo dos anos vão receber indenizações completas da empresa. E seus empregos de volta, se quiserem. A começar pela minha esposa, que vai assumir a diretoria financeira assim que se sentir melhor. Os passos pesados dos policiais ecoaram pelo corredor, se aproximando da porta da cobertura. Maurício fez um último movimento desesperado, tentando pegar os documentos na mesa, mas Leonardo foi mais rápido. Não vai precisar, são apenas cópias. Os originais já estão com as autoridades há uma semana. Quando a Polícia Federal entrou na cobertura, encontrou Maurício Almeida completamente derrotado, sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Maurício Almeida, o delegado anunciou. Você está preso por formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica e fraude contra a administração pública. Algemas foram colocadas nos pulsos do homem que havia destruído tantas vidas. Enquanto Maurício era levado embora, ele olhou para Leonardo uma última vez. Você pode ter me destruído, mas sua esposa ainda vai morrer. E essas crianças vão ficar sem mãe. As palavras cruéis foram o último golpe baixo de um homem derrotado, mas desta vez não tiveram o efeito desejado. Porque Camila se levantou, caminhou até onde Maurício estava sendo escoltado e disse com uma voz que saiu mais forte que havia saído em meses. Maurício, você está certo sobre uma coisa. Eu posso não ter muito tempo de vida, mas tenho tempo suficiente para ver você apodrecer na cadeia. E tenho tempo suficiente para ver minhas filhas crescerem sabendo que a justiça sempre vence. Quando a porta se fechou e Maurício Almeida desapareceu da vida deles para sempre, a família se reuniu no meio da sala em um abraço coletivo que durou longos minutos. Sofia, Helena e Isabela abraçaram os pais com uma força que parecia querer fazer daquele momento algo eterno. Papai, Sofia disse no meio do abraço, agora que o homem mau se foi, a mamãe vai ficar boa? A pergunta inocente fez Leonardo e Camila se entreolharem por cima das cabeças das meninas. Era a pergunta que nenhum deles queria enfrentar, mas que não podiam mais evitar. Princesas, Camila disse, afastando-se ligeiramente para poder olhar para as três filhas. Venham sentar aqui comigo. Temos algo muito importante para conversar. E naquele momento, com a justiça finalmente feita e o vilão derrotado, a família Ferreira se preparou para enfrentar juntos a batalha mais importante de suas vidas. A batalha pela vida de Camila. E pela primeira vez em meses, ela não se sentia sozinha nessa luta. 2 anos depois, o sol de sábado de manhã entrava pelas janelas da cobertura, iluminando uma cena que parecia ter saído de um sonho. Sofia, Helena e Isabela, agora com 8 anos, estavam sentadas no chão da sala brincando com bonecas, suas risadas ecoando pelos corredores que 2 anos atrás eram silenciosos e frios. Leonardo observava da cozinha preparando o café da manhã, com um sorriso no rosto que não desaparecia há meses. Papai! Sofia gritou da sala. A mamãe já acordou? Antes que ele pudesse responder, uma voz familiar ecoou do corredor. Já acordei sim, minha princesa. Camila apareceu na sala, vestindo um roupão de seda azul, os cabelos soltos nos ombros e o mais importante de tudo, com uma cor rosada nas bochechas que não estava lá 2 anos atrás. O milagre havia acontecido de forma gradual, quase imperceptível no início. 3 meses depois da prisão de Maurício, Camila havia acordado um dia sentindo-se diferente, mais forte, mais disposta.
Os médicos, inicialmente céticos, começaram a notar melhoras nos exames que não conseguiam explicar cientificamente. Às vezes, o Dr. Martinez havia dito durante uma consulta, o corpo humano reage de formas que a medicina ainda não compreende completamente. Fatores emocionais, redução do estresse, sensação de propósito, tudo isso pode influenciar no processo de recuperação. Camila havia olhado para Leonardo naquele momento e sussurrado, é o poder das famílias que a Isabela falou. Bom dia, família linda, Leonardo disse, saindo da cozinha com uma bandeja repleta de panquecas, frutas e sucos naturais. Café da manhã especial para o dia especial. Nas trigêmeas se entreolharam com aquele sorriso maroto que sempre precediam uma surpresa. Que dia especial, papai? Helena perguntou, fingindo inocência. Leonardo riu, colocando a bandeja na mesa. Vocês acham que eu esqueci que hoje faz exatamente 2 anos desde que 3 princesas apareceram na minha mesa no Palazzo Doro, sussurrando as palavras que mudaram tudo? Isabela pulou da brincadeira e correu para abraçar o pai. Você lembra de tudo. Lembro de cada detalhe, ele disse, acariciando os cabelos dourados da filha. Lembro de como vocês estavam tremendo de medo. Lembro do vestido vermelho da mamãe. Lembro de como meu coração disparou quando vocês pediram para eu fingir ser pai de vocês. Ele olhou para Camila com aquele amor que só crescia a cada dia. E lembro de como descobri que não estava fingindo. Camila se aproximou e beijou a testa do marido. E eu lembro de como você salvou 5 vidas naquele dia. A minha e das meninas, e a sua também. Leonardo franziu a testa. 5. Sofia correu para se juntar ao abraço familiar. Papai, você não percebeu? A mamãe tem uma barriguinha. O mundo parou. Leonardo olhou para Camila, que sorriu com aquela expressão de quem guarda o melhor segredo do mundo. Camila, você está... Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. De 3 meses. Os médicos disseram que é um milagre, que teoricamente seria impossível, mas... Helena completou a frase. Mas as famílias têm poderes mágicos. Leonardo caiu de joelhos ali mesmo no meio da sala, abraçando a esposa e as 3 filhas ao mesmo tempo, chorando lágrimas de uma felicidade que não sabia que existia. Um bebê. Vamos ter um bebê. Isabela, sempre a mais sábia, disse com uma seriedade adorável. Papai, agora somos 6, uma família ainda mais completa. E sabe o que mais? Camila disse, limpando as lágrimas do rosto do marido. Os médicos fizeram todos os exames possíveis. A condição médica que eu tinha desapareceu completamente. Eles não conseguem explicar, mas não há mais nenhum traço da doença no meu organismo. Leonardo a beijou com uma intensidade que fez as trigêmeas gritarem "Eca!" em coro, mas depois desatarem a rir. O telefone tocou naquele momento, interrompendo a celebração familiar. Leonardo atendeu e a voz animada do Dr. Drauzio ecoou pela sala. Leonardo, você viu o jornal hoje? A sentença do Maurício saiu. Todos ficaram em silêncio, esperando a notícia. 22 anos de prisão em regime fechado. Ele vai devolver até o último centavo e mais 17 pessoas tiveram seus nomes limpos. Justiça feita, Leonardo disse, olhando para a família reunida à sua volta. Finalmente, Camila segurou a mão dele. Sabe o que significa isso? Significa que nossa história termina exatamente como deveria terminar. Com a verdade vencendo, com o amor triunfando e com uma família inteira pela frente. Papai, Sofia disse puxando a manga da camisa dele, podemos voltar ao restaurante hoje para comemorar o nosso aniversário de família? Helena bateu palmas. Sim, vamos mostrar para todo mundo como ficamos felizes. Isabela completou. E vamos agradecer por tudo que aconteceu. Naquela tarde no Palazzo Doro, a mesa era a mesma. O jardim interno estava decorado igual ao dia do casamento, mas desta vez por pura celebração. O maître, que havia testemunhado toda a história desde o início,
Recebeu a família com lágrimas nos olhos. Que alegria ver vocês aqui, completos e felizes. Enquanto esperavam o pedido chegar, Leonardo olhou ao redor e viu rostos conhecidos. Clientes que haviam testemunhado aquele primeiro encontro 2 anos atrás. Garçons que haviam assistido ao casamento. Pessoas que, de alguma forma, haviam sido tocadas pela história deles. Papai, Sofia disse, subindo na cadeira para ficar mais alta. Posso falar uma coisa para todo mundo? Leonardo assentiu, curioso. Sofia se virou para o restaurante e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Pessoal, há 2 anos eu, Helena e Isabela chegamos aqui muito assustadas e pedimos para um homem fingir que era nosso papai. O restaurante inteiro parou para ouvir, reconhecendo a menina da história que havia se tornado lenda local. Helena se levantou também. A gente não sabia que ele não ia precisar fingir, porque ele já era nosso papai de coração. Isabela finalizou com aquela sabedoria que sempre a caracterizava. E hoje a gente quer falar para todo mundo. Se vocês encontrarem alguém precisando de família, abram o coração. Porque as melhores famílias são aquelas que escolhemos. O restaurante explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram das mesas. Garçons bateram palmas e o som ecoou pelas paredes como uma celebração da vida. Leonardo e Camila se entreolharam, sabendo que estavam criando filhas que iam mudar o mundo com esse coração generoso. Para terminar, Leonardo disse, levantando o copo de suco, quero fazer um brindis. Para as 3 princesas que me ensinaram que família não é sobre sangue, é sobre amor. Para a mulher que me mostrou que milagres acontecem quando você abre o coração. E para o bebê que está chegando, que vai nascer na família mais amorosa do mundo. Todos ergueram os copos e Camila disse com a voz embargada, e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nunca desistam do amor, nunca desistam da esperança, porque às vezes, quando você menos espera, 3 crianças se aproximam da sua mesa e sussurram as palavras que vão mudar sua vida para sempre. Quando a tarde terminou e eles voltaram para casa, Leonardo parou na entrada da cobertura e olhou para trás. Ali estava sua família. Camila grávida e radiante, Sofia brincando de boneca, Helena cantando uma música, Isabela lendo um livro. Tudo o que ele sempre sonhou, sem saber que sonhava. Obrigado, ele sussurrou olhando para o céu. Obrigado por me enviar 3 anjos para me ensinar o que realmente importa na vida. E naquela noite, enquanto colocava as trigêmeas para dormir, Sofia segurou a mão dele e disse a frase que ele levaria no coração para sempre. Papai, você salvou a gente naquele dia no restaurante. Mas a gente também salvou você, né? Leonardo sorriu, beijou a testa da filha e sussurrou a verdade mais pura que já havia dito na vida. Salvaram sim, minha princesa. Salvaram o papai e fizeram ele entender que a família é o maior tesouro que alguém pode ter. 3-vitonen ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lokit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvio. Mulla on se ripsijuotu torstaina. Sit mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulla pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea.
Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Että katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäsi, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkunen. Mä en laita modeksi, sori, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostaisi. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo muu tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen, mä vaan mietin koko ajan, mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta, mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niinku nää 2 päivää. Niin. En tiedä. On kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Et hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin
että on jotenkin, tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tiettekö te silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tiettekö se silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Ei sulla ole silleen niinku elämää siellä tai semmoista, teettekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoi, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos. Me ei puhuttu parien päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt pari kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin.